O melhor do Brasil. As brasileiras que você gosta na super sequência da Azul. O melhor do Brasil. Azul FM. Encontre um imóvel perfeito com a Naisa Najara Imobiliária. Seja para morar ou investir no seu negócio, temos a solução ideal para você. Atendemos tanto o mercado residencial quanto o comercial. Oferecemos salas comerciais em localizações estratégicas, com fácil acesso e alta visibilidade para o sucesso do seu negócio. Acesse nosso site naisaimobiliaria.com.br. Fale conosco. 19 34 78 8000. Anuncie com a Azul FM e fale direto com o seu cliente. WhatsApp 993234886. Coloque sua marca ou comércio em destaque na programação da Azul FM. Azul FM, a rádio dos melhores momentos. Azul FM. Agora na Azul FM, Azul Cidades. As principais informações de Americana, região e o mundo até você. No ar, Azul Cidades. Olá, bom dia para você, satisfação, alegria imensa estarmos juntos mais uma vez através do jornalismo da Rádio Azul. Aqui na programação, vamos juntos até às 8 horas da manhã, repercutindo fatos, acontecimentos que marcam a região metropolitana de Campinas, em especial a nossa região do Polo Têxtil, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Estamos chegando a partir de agora com o Azul Cidades nesta segunda-feira. Meu camarada, já virou a folhinha, né? Estamos no mês de março, 2 de março do ano de 2026. Desde já, agradeço a oportunidade que Papai do Céu nos concede de estarmos juntos em mais uma semana, em mais uma segunda-feira. Agradeço imensamente as primeiras mensagens que já nos chegam aqui no Azul Cidades. Pelo WhatsApp, Antônio Aurélio, meu amigo, o homem da Praça da Vó Palmira, o homem do São Vito, corintiano, cabeça um tanto quanto inchada, mas feliz da vida como sempre. Antônio Aurélio, vai Corinthians! Marco Bottigelli já está por aqui também em nossa live, na página da Rádio Azul, pelo Facebook, onde você pode acompanhar com imagens aqui dos nossos estúdios a transmissão de mais um Azul Cidades. Hoje teremos atenção, hein? Quero chamar a sua atenção, porque a partir das 7h30, aqui dentro do Azul Cidades, nós vamos falar sobre aposentadoria, isso mesmo. Saiba você que algumas regrinhas mudaram para este ano de 2026. Então, você vai ficar bem informado com a presença de uma advogada especialista da área para a gente falar um pouco a respeito de aposentadoria e as mudanças que tivemos neste ano de 2026. Abraços para o pessoal lá do Grupo Unidos da Verdade. Um abraço carinhoso para Rosângela Daniel. Um abraço para o meu amigo Jorge. Salve, Jorge. Elizabeth Cândida Amaral, obrigado, bom dia. E a todas as Elizabeths que são ouvintes do programa Azul Cidades e da programação da Rádio Azul. Estamos chegando... Complicado esse Corinthians, está dizendo aqui o Marco Bottigelli. Quem está por aqui também é o Fábio Costa Machado, o Fabião de Nova Odessa. Obrigado, Fábio, pela sintonia de sempre, pela preferência aqui ao jornalismo da Rádio Azul. Agora são 6h34, 6h34. É hora das informações da polícia. Os fatos, acontecimentos
que marcam o plantão de polícia em toda a nossa região. Tá chegando as informações com Vladimir Catarino. Bom dia, Vlad. Oi, Marcelo, bom dia para você, um bom dia especial para o amigo ligado no Azul Cidades desta segunda-feira. Uma excelente semana para todo mundo. Estamos chegando com as informações da área da polícia. Um homem de 35 anos que estava foragido da justiça pelo crime de violência doméstica foi preso por policiais militares em Cosmópolis, Chácara Horizonte. De acordo com as informações da corporação, as equipes realizavam patrulhamento quando, ao passarem por um cruzamento, visualizaram um homem que apresentava características físicas e sinais particulares que batiam com a descrição de um homem com mandado de prisão em aberto. Durante a busca pessoal, o homem não portava nenhum item ilícito. No entanto, a terem seus dados pesquisados no sistema de inteligência da polícia, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por violência doméstica. Ele foi conduzido ao plantão policial de Cosmópolis e permaneceu recolhido na carceragem local e agora vai ser alvo aí de outras ações judiciais. Mais de 160 porções de droga foram apreendidas em uma residência na Rua Irlanda, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste, no fim de semana. O material foi localizado com o apoio do cão farejador do canil do 10º BAEP, que indicou um ponto suspeito no quarto, onde foi encontrada uma sacola com entorpecentes fracionados e embalados para venda, escondida entre o colchão e a cama. Um suspeito chegou a ser detido no local, mas foi liberado após ser conduzido ao 2º Distrito Policial de Santa Bárbara do Oeste. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para apurar eventual participação do jovem e de familiares no esquema de tráfico. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe patrulhava a região quando passou por um imóvel já conhecido nos meios policiais por suspeita de movimentação ligada ao tráfico. Em frente à residência, um jovem de 24 anos foi abordado e, durante revista pessoal, informou que carregava uma porção de cocaína no bolso. Questionado sobre a existência de mais drogas no interior da casa, ele disse não saber e afirmou que divide o imóvel com os irmãos, apontando que um deles seria o envolvido com a venda de entorpecentes no local. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia. Segundo a contagem informada, foram localizadas 76 porções de cocaína prontas para venda e 88 porções de ice, que é uma droga sintética, embaladas em embalagens Ziploc. Já em Limeira, um homem invadiu um restaurante na região central da cidade e portava uma faca. Ameaçou inclusive uma funcionária grávida, segundo informações preliminares. De acordo com o relato, ele exigia dinheiro ou comida e teria se mostrado agressivo durante a ação. A atendente, que está gestante, passou mal após o susto e precisou ser socorrida, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico. Não havia informação sobre o estado de saúde dela. O suspeito fugiu ao perceber a aproximação do proprietário do estabelecimento. Com base nas características repassadas por testemunhas, a Guarda Civil Municipal realizou buscas e localizou o homem ainda na região central. A faca usada na ameaça não foi encontrada. O detido, que segundo o registro já possui passagens pela polícia por homicídio, foi conduzido à central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Durante a abordagem, o homem afirmou ter residência, mas disse que se recusa a retornar para a casa da família por causa do uso de drogas. A ocorrência foi registrada no plantão policial da cidade de Limeira. De 22 anos, foi encontrado morto e carbonizado em uma área rural, na divisa entre Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, após ter desaparecido um dia antes. O tio confessou a autoria do crime à Polícia Civil. O corpo de Ramon Luporini de Faria Mota foi localizado em uma área rural fora do perímetro urbano de Jaguariúna e distante da residência do jovem, que morava na região central da cidade. Segundo a Guarda Civil Municipal, a motocicleta da vítima foi localizada perto da casa do suspeito, no lote São Pedro, o que levantou suspeitas do envolvimento do tio no crime. A guarda informou que o tio chamou o jovem para ir à casa dele. A suspeita é que o homem tenha cometido o crime com uma pancada, mas a arma usada não foi informada.
A casa do tio e a área de mata onde o corpo foi encontrado foram isoladas para o trabalho da perícia. A polícia segue investigando as circunstâncias da morte. O tio do jovem passou por audiência de custódia e a justiça o manteve preso. Novas ações, novas investigações agora serão feitas para tentar elucidar esse crime, né? Esse crime gravíssimo, assustador, que aconteceu na cidade de Jaguariúna, envolvendo o tio e sobrinho. Ainda não está esclarecida com detalhes a motivação deste crime tão bárbaro. E um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira no bairro Jardim Senador Vergueiro, em Limeira. Segundo a Polícia Militar, o autor agrediu com tapas e mordidas. De acordo com a Polícia Militar, os policiais encontraram um homem que é cadeirante dentro do carro com a vítima. Ela relatou aos policiais que havia sido agredida. Ambos foram encaminhados à Santa Casa da cidade e depois ao plantão policial. O caso foi registrado como violência doméstica na delegacia de polícia. Informações da polícia, direto da Redação Azul, Vladimir Catarino. Obrigado, Vladimir Catarino, pelas informações da polícia. Continua a apreensão, né, por conta das fortes chuvas na região de Minas Gerais, cidades como Ubá, Juiz de Fora, que sofreram, e as mortes já chegam a 72 na região de Minas Gerais, que teve aí, durante a última semana, fortes chuvas castigando toda aquela região. Mas a tragédia em Minas Gerais expõe ocupação desordenada e erro em planejamento urbano. Informações com Felipe Medeiros. Os temporais que castigam o Brasil voltam a escancarar um problema antigo, a ocupação desordenada das cidades, agravada pela crise climática. Em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, quase 200 milímetros de chuva caíram em apenas 2 dias, praticamente todo o volume previsto para fevereiro. O resultado foi um rastro de mortes, desaparecidos e milhares de desabrigados. A cidade é a 9ª do país com maior número absoluto de moradores em áreas de risco. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, são quase 130 mil pessoas vivendo em encostas e regiões vulneráveis. Isso representa 1/4 da população. O cenário de Minas reflete um quadro nacional. O Censo Demográfico de 2022 identificou 12.348 favelas e comunidades urbanas, onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, 8,1% da população brasileira. Em 2010, eram 11,4 milhões. Quase 20% desses moradores vivem em vias acessíveis apenas por ladeiras e escadarias, o que dificulta o socorro em situações de emergência. A maioria dessas comunidades está concentrada em grandes centros urbanos do Sudeste, como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da dimensão do problema, conforme nota técnica IALETA 01 de 2023, apenas 13% dos municípios brasileiros têm planos diretores com medidas específicas para prevenção e deslizamentos, como critica o geógrafo e pesquisador Diosmar Filho, da Associação de Pesquisa IALETA da Bahia. As regiões e as áreas onde tem a população vivendo, né, a ausência, né, de infraestrutura resiliente aos eventos, a gente depois vai computar isso tudo como uma grande tragédia, mas na verdade nós estamos falando de ausência de implementação de políticas de planejamento nos municípios de Minas Gerais. Essa é a gravidade dessa tragédia e que planos diretores onde não tem gestão de risco e desastre, isso se agrava e a saída disso é um plano diretor urbano que traga adaptação como política e estratégia dos municípios dos estados no Brasil. Em 2023, o CEMADEM registrou recorde de desastres no país, 445 eventos de origem geológica, como escorregamentos de encostas.
A pesquisadora Luíse Sampaio, da Casa Fluminense, concorda com Diosmar. Ela ressalta ainda que a legislação federal, como a Lei 12.608 de 2012, determina que municípios identifiquem áreas de risco e promovam realocação preventiva, algo que ainda esbarra na má administração de recursos e coordenação. Cabe às cidades, cabe ao Estado e a nível federal e global apoiarem que as cidades criem não só os planejamentos de adaptação e mitigação que as cidades precisam, mas principalmente coloquem em prática a implementação desse sistema. Conforme os dados do IBGE, em 2025, quase 60% dos municípios brasileiros não possuem dados de gestão de risco. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. É hora do esporte. Campeonato Paulista, nós teremos a final entre Novo Horizontino e Palmeiras. O Palmeiras que eliminou o São Paulo na noite de ontem pelo placar de 2-1, gols marcados por Maurício e Flaco Lopes. Caleri, de pênalti, acabou descontando para o tricolor paulista. Agora, na próxima quarta-feira e no domingo, o Palmeiras fará a final contra o Novo Horizontino. Na quarta-feira, Arena Barueri. Palmeiras joga a primeira partida como mandante. O Novo Horizontino, por ter uma melhor campanha durante todo o campeonato, na pontuação geral, fará a partida decisiva jogando em casa. Novo Horizontino, que no sábado eliminou o Corinthians, vencendo pelo placar de 1-0. Demais estaduais, vamos ao giro. Iveson Gomes. Reta final dos campeonatos estaduais pelo Brasil. No Rio de Janeiro, o Fluminense está na decisão do Campeonato Carioca. No Maracanã, a equipe empatou em 1-1 com o Vasco e avançou porque havia vencido o jogo de ida por 1-0. Robert Renan abriu o placar para o Vasco, mas Ganso de pênalti garantiu a classificação tricolor. No Rio Grande do Sul, o Grêmio largou na frente na final do Gauchão ao vencer o Internacional por 3-0 na Arena. O tricolor gaúcho construiu a vantagem com gols de Enamorado, Amuso e Carlos Vinícius. O resultado permite ao Grêmio perder por até 2 gols de diferença no Beira-Rio e ainda assim levantar a taça. O técnico tricolor, Luiz Castro, valorizou a vantagem obtida e agradeceu o apoio da torcida. Faz parte da primeira parte da final. Portanto, falta uma segunda parte da final. E isso nós temos consciência. Foi um jogo em que estivemos bem. Parabéns aos jogadores pela forma como estiveram, como olharam para o jogo, como respeitaram o adversário, como respeitaram a profissão, como respeitaram a torcida. Estou muito feliz por os treinar. Um jogo em que a torcida foi determinante, já nos tinha ajudado muito naquele momento difícil na juventude, em que nós tivemos de ir atrás do resultado e em que nos acompanhou de forma muito forte. E hoje voltou a marcar uma presença muito forte, acreditando no trabalho dos jogadores. No Pará, o clássico Repá também agitou o final de semana. O Paysandu venceu o Remo por 2-1 no Mangueirão, com 2 gols ainda no primeiro tempo, marcados por Caio Melo e Marcinho. O Remo descontou na etapa final com João Pedro. A derrota no clássico teve consequência imediata fora de campo. Logo após o jogo, o Remo anunciou a demissão do técnico Juan Carlos Osório. No Nordeste, teremos Bavi em jogo único na final do Campeonato Baiano. No Ceará, o Clássico Rei terminou mais uma vez empatado 1-1 e Fortaleza e Ceará decidem o título no próximo domingo. Já em Pernambuco, a partida de ida da final entre Sport e Náutico terminou empatada em 3-3. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Galo farão mais uma final. O Atlético conseguiu a vaga nos pênaltis contra o América neste domingo, após empate no tempo normal. As finais dos estaduais acontecem no próximo final de semana nas principais praças de futebol no país. Agência Rádio Web, com informações dos campeonatos estaduais, Iveson Gomes. Obrigado, Iveson Gomes. Por aqui em nossa região tivemos o derby entre Rio Branco e União Barbarense. O União Barbarense, o Leão da 13, acabou batendo no Tigre da Paulista pelo placar de 2-1.
vitória do Leão da 13 no derby regional, que acabou sendo marcado por um tumulto fora do campo, né? Infelizmente, um tumulto com explosões acontecendo. Quem traz as informações é Vladimir Catarino. Oi, Marcelo, falando sobre o derby entre Rio Branco e União Barbarense, sábado no estádio Décio Vita, dentro de campo, União Barbarense foi superior, venceu pelo placar de 2-1, se aproximou da classificação à próxima fase do Campeonato Paulista da Série A3. No entanto, né, o derby ficou marcado por muita violência dentro do estádio Décio Vita e principalmente fora do estádio Décio Vita. As torcidas entraram em confronto no entorno do estádio, em volta ali das bilheterias, principalmente no setor visitante. De acordo com informações prestadas pela equipe de comunicação do União Barbarense, além da briga, também houve explosão dentro do estádio, que fez com que a bandeira da torcida pegasse fogo. Em imagens divulgadas em redes sociais, é possível ver rojões com assinador remoto, por controle remoto, envoltos em saco de lixo, em uma lixeira próxima ao portão 4, que é o portão destinado à torcida visitante. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que na chegada da torcida do União Barbarense ocorreram explosões e arremesso de pedras, sendo necessário intervenção dos policiais para dispersão. Ainda de acordo com a Secretaria, foi localizado um artefato explosivo semelhante a fogos de artifícios e alguns pedaços de rojões pelo local, que vão passar por perícia. A Polícia Militar informou que pessoas tiveram ferimentos leves e um torcedor teria levado uma pedrada na cabeça. Ainda segundo a polícia, 2 agentes que faziam a revista dos torcedores na entrada do estádio foram atingidos por rojões com ferimentos leves, sendo medicados e liberados. A Guarda Municipal não havia ainda registrado oficialmente as vítimas e os bombeiros e o SAMU não haviam sido acionados. O trabalho foi todo feito pela Polícia Militar no local. A gente esteve lá, Marcelo, acompanhando toda a movimentação e foi assustador, né? Todo o tumulto que aconteceu, principalmente na chegada do torcedor do União Barbarense ao estádio Décio Vita. Estávamos dentro do estádio, mas conseguimos ouvir barulhos de balas de borracha, de artefatos, né, de fogos de artifício sendo estourados. Então, realmente, muito triste toda a situação e infelizmente, o que aconteceu dentro de campo, a vitória do União Barbarense fica em segundo plano diante de tanta violência. Ao final da partida, por determinação da Polícia Militar, a torcida do União Barbarense foi liberada primeiro e a torcida do Rio Branco ficou esperando, aproximadamente 3.000 torcedores esperando a liberação. Como essa liberação acabou demorando, os torcedores do Rio Branco também ficaram revoltados, derrubaram parte do portão das cadeiras cativas e fizeram manifestações até de forma assintosa contra a diretoria do Rio Branco pelo mau resultado. Um derby que era para ser de muita alegria, né? Um derby de rivalidade, sim, mas de alegria e amizade, principalmente entre as duas cidades, acabou de maneira violenta. Resta saber quais serão agora as consequências, se haverá consequências para o Rio Branco, diante de tudo que aconteceu no derby do último sábado. Marcelo. É muito triste, né, Vladimir, quando a gente transforma uma página de esportes em polícia. Até porque a gente defende aqui no estado de São Paulo a liberação das torcidas, né? Nos grandes duelos das grandes equipes do futebol paulista. Hoje nós temos o anúncio de torcida única nos grandes clássicos paulistas. E agora, até um jogo entre Rio Branco e União Barbarense, camarada, é sinal de uma vergonhosa troca, né, de guerra que acontece fora do estádio Décio Vita entre torcedores do União Barbarense e também do Rio Branco. Uma vergonha para a história das duas equipes, em especial para esses vândalos que se infiltram em meio a uma torcida ou as torcidas que já não é lá grande coisa. Eu falo grande em termos de número. Não me refiro aqui
a história linda que o Rio Branco tem, a história linda que o União Barbarense tem. Já é difícil, camarada, você incentivar para as pessoas irem acompanhar um jogo de Campeonato Paulista dia 3, mesmo que isso envolva um derby como o Rio Branco e o União Barbarense. É difícil a imprensa se empenhar para poder se mobilizar numa partida como essa. Frente ao que bem disse o Vladimir Catarino, uma festa que deveria ser proposta, uma festa de amizade entre duas cidades, Santa Bárbara do Oeste, Americana, torcedor do União, de repente tirando uma onda, que o Rio Branco é freguês, coisa e tal, tudo isso faz parte. Dentro de campo, o Rio Branco se complica muito na competição. Fora de campo, ou melhor, dentro de campo, o União Barbarense dá bons sinais aí de uma classificação a um possível G8 da próxima fase. Agora, o que era pra gente falar aqui, comentar, da dificuldade que o Rio Branco tem na competição, de um pouco mais de facilidade que o União Barbarense tem na competição. Eu já disse isso, o time do União Barbarense, do meu ponto de vista, é melhor do que o do Rio Branco, pelo menos nesta edição de 2026. Parabéns aos diretores do Rio Branco que montaram essa equipe que aí está. Agora, parabéns entre aspas, né? Agora, a gente poderia ficar aqui falando muita coisa referente à classificação da Série A3, o que poderia culminar neste ano de 2026 com uma trajetória vitoriosa das duas equipes, ou de repente de ambas as equipes, por mais que a situação do Rio Branco esteja mais complicada. Agora, quando você tem que deixar a página esportiva para adentrar ao campo da polícia, isso, meu camarada, faz a situação perder a graça. Campeonato Paulista da Série A3 já não empolga muito. Já não é lá uma competição que empolga. Aí para juntar 3 mil torcedores para acompanhar o derby, 3 mil, 4 mil pessoas, se muito, já é um Deus nos acuda. Aí os que vão mancham a imagem dos clubes, agindo como vândalos, como bandidos, como marginais. A gente não esperava, eu pelo menos não esperava que pudesse acompanhar essas cenas de selvageria em uma partida envolvendo Rio Branco e União Barbarense. Agora são 6h58, 6h58. Voltamos já aqui com o Azul Cidades. Você está ouvindo Azul Cidades. Na Azul FM, a informação chegando até você. Sua criação merece destaque. Na indústria têxtil Najar, você encontra etiquetas personalizadas, fitas decorativas e exclusivas, tecidos especiais e rendas belíssimas. Tudo para valorizar seu artesanato. Aqui, cada detalhe faz a diferença no seu produto final. Indústria têxtil Najar. Une tradição, inovação e acabamento perfeito. Acesse najar.com.br, conheça nossos produtos e faça seu pedido. O seu fim de tarde na Azul FM é uma verdadeira viagem. Azul Retrô. Os maiores sucessos de todos os tempos. Em uma hora para você curtir e relaxar da correria do dia. Azul Retrô. Todos os dias às 6 da tarde. Esta é a ZYK 752, 1440 kHz. E ZYE 331, 82,5. Azul FM Americana, São Paulo. A rádio dos melhores momentos.
Você está ouvindo Azul Cidades, na Azul FM. A informação chegando até você. Agora são 7 horas. A partir de agora, no Azul Cidades, o giro das informações do que acontece em nossa cidade e região. Destaques do Brasil e mundo. Segunda-feira, 2 de março de 2026, verão brasileiro. Com a direção do Departamento de Jornalismo da Rádio Azul. Apresentação de Vladimir Catarino. E de Marcelo Hartemann, você acompanha a edição de número 771 do Azul Cidades. No Azul Cidades, manchetes de agora. Pedestre morre após ser atropelado na SP-101 em Montemor. Motorista abandona o veículo. Após Sumaré, Hortolândia também confirma o primeiro caso de Mpox no ano. Interligação de rede pode afetar abastecimento em 3 bairros de Americana nesta segunda-feira. Sumaré prorroga prazo da cota única e primeira parcela do IPTU 2026 para 10 de março. Santa Bárbara oferece 1.519 vagas de emprego. MAC Americana destaca o cinema nacional em março. Agora são 7 horas e 1 minuto. Azul Cidades, nos 82.5. A audiência pública da saúde, realizada na manhã da última sexta-feira em Americana, teve entre os principais temas os gastos do município com o cumprimento de mandados judiciais. Nesses casos, a prefeitura é obrigada a fornecer medicamentos, tratamentos ou procedimentos por determinação da justiça a pacientes que ingressaram com ações judiciais para garantir o direito à saúde. Segundo os dados apresentados, as despesas com mandados judiciais em materiais de consumo somam mais de 5 milhões e representaram 56,17% do total gasto nesta categoria. Ainda conforme o relatório material hospitalar, aparece com 16,51%, farmacológico com 18,30% e outros materiais de consumo com 9,03%. No pagamento de despesas de serviços, mandados judiciais representam 32,4%, enquanto serviços hospitalares, médicos e laboratoriais somam 26,72% e vale alimentação 26,09%. No montante geral, os mandados judiciais representaram mais de 21 milhões para o município. A maior parte dos recursos, segundo a apresentação, é municipal. A Americana arcou com 74,78% dos gastos, seguida de recursos federais, 20,71%, estaduais, 3,68% e emendas parlamentares, 0,84%. A secretaria apresentou que o município registrou receita total de R$ 136.934.877,25 no terceiro quadrimestre de 2025, com recursos municipais, estaduais, federais, emendas parlamentares e rendimentos de aplicações financeiras. Outro ponto destacado foi o absenteísmo. Foram ofertados 100.517 atendimentos, com 77.812 realizados. Segundo o relatório, 22 mil pacientes não compareceram, com uma taxa de 22,8%. Bom, Vladimir Catarino, mandato judicial a gente não discute, certo? Se cumpre. Se cumpre. E, aliás, também, vamos falar de uma forma bem clara, aquelas pessoas que precisam de um medicamento, muitas vezes enfrentam uma certa burocracia, embora esse tipo de ordem judicial é um tanto quanto rápido, obrigando o município a ceder o medicamento de alto custo, mas aí, convenhamos, né? Eu entendo, claro, o secretário de Saúde reclama em audiência pública que se gasta muito com isso, mas é uma demanda favorável à população
e aquelas pessoas que precisam de um medicamento de alto custo. Agora, quando a gente vai, meu camarada, para a tal taxa de absenteísmo, que nada mais é do que aqueles usuários ou pacientes ausentes, né? Que marcam o seu exame, que agendam a sua consulta e não comparecem. E pior, sequer avisam. É um número alto. 22 mil pacientes não comparecendo, Vladimir Catarino. É muita coisa, né, Marcelo? Até porque quando você marca uma consulta para alguém, você deixa outra pessoa sem consulta, aquela que está esperando, né? Porque a fila é maior. Então, se a pessoa não comparece, além de prejudicar a sua própria consulta, ela prejudica de outra que poderia ter essa oportunidade, né? 7h05, e por falar em saúde, a Secretaria de Saúde do Hortolândia confirmou na última sexta-feira o primeiro caso positivo de Mpox em 2026 no município. O paciente é um homem de 25 anos, com notificação de suspeita registrada em janeiro, e a confirmação foi informada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo na terceira semana de fevereiro. Ele já recebeu alta. Segundo o balanço citado, até a última quinta-feira, o Brasil contabilizava 88 casos confirmados de Mpox em 2026, com a maioria no estado de São Paulo. São 62 casos, uma predominância de quadros leves a moderados e sem óbitos. Em 2025, foram 1.079 casos no país, sendo 422 em São Paulo, com 2 óbitos. Desde o início da circulação do vírus em 2022, o estado de São Paulo soma 6.048 confirmações e 26.498 notificações, com 3 mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Na quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Sumaré já havia confirmado o primeiro caso positivo do ano no município. Paciente, homem de 37 anos, morador da área Cura, atendido no Hospital Ouro Verde, em Campinas, com sintomas iniciados em 1º de janeiro. Ele apresentou boa resposta ao tratamento e já recebeu alta médica. Às vezes, a gente observa alguma nova doença surgindo bem longe do país. E rapidinho ela chega batendo as nossas portas, Vladimir Catarino. Foi assim em casos anteriores, né? Então é preocupação. As autoridades de saúde dizem que não há motivo para alarme, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar todas as precauções e no caso dela, né, as autoridades de saúde manter aí todo um tratamento adequado para os pacientes que necessitam. Ator e diretor Denis Carvalho morre aos 78 anos de idade. Priscila Terezo. O ator e diretor Denis Carvalho morreu neste sábado aos 78 anos de idade no Rio de Janeiro. Natural de São Paulo, ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul da capital fluminense. A pedido de familiares do artista, a causa da morte não foi revelada. Denis Carvalho deixa 3 filhos. Luísa, do casamento com a atriz Débora Evelyn, Leonardo, da união com a também atriz Cristiane Torlone, e Tainá, filha de Monique Alves. Denis Carvalho dirigiu novelas de grande audiência, como Vale Tudo e Fera Ferida. O início de sua trajetória profissional foi marcado por participações em teleteatros e dublagens de atrações televisivas marcantes. Essas experiências no currículo abriram as portas para Denis na TV Globo, emissora com a qual manteve contrato até os dias de hoje e onde dirigiu novelas, minisséries e o programa de humor Sai de Baixo, com grande audiência. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. E agora, o tempo e a temperatura. A segunda-feira terá variação de nuvens no sudeste. Em Minas Gerais, pode chover de forma isolada em Ituiutaba, Paranaguara e Santa Vitória. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o dia será de muitas nuvens. Em São Paulo, o tempo segue estável, com poucas nuvens em Santa Maria da Serra, São Manuel e Ribeirão Bonito. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar até 31 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia,
Júlia Borges, o tempo e a temperatura. Olha, pelo Brasil, nós teremos uma semana prometendo chuva no norte e alívio para a metade do sul do país. Breno Zonta. As chuvas frequentes da última semana na metade sul do Brasil, especialmente em Minas Gerais e em áreas do Rio de Janeiro e de São Paulo, nesta nova semana devem se concentrar na metade norte do país. A explicação é da especialista em meteorologia da empresa Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Entre os estados da região norte e nordeste, a chuva é bem recorrente. Ainda vale chamar a atenção para os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, com muita instabilidade, chuvas a qualquer momento e até com potencial para transtornos nas capitais. De acordo com Sasaki, entre as regiões centro-oeste e sudeste, pode chover no início da semana nos estados de Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal, além da parte norte de Minas Gerais e em algumas áreas do Espírito Santo. Mas a tendência nesses locais é que os acumulados percam a intensidade até sexta-feira. Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, na parte sul de Minas Gerais e nos 3 estados da região sul do país, a tendência para a semana é de pouca chuva. Pode até acontecer, mas apenas uma ocorrência pontual com prevalência de temperaturas elevadas. Inclusive, esse padrão serve também para o restante do mês de março. Os estados da região sul, boa parte do sudeste e também no centro-oeste do Brasil, a chuva vai ficar abaixo da média durante o mês de março. As pancadas de chuva que acontecerem serão isoladas, principalmente na primeira quinzena. Depois a chuva deve até perder mais intensidade, voltando só na virada do mês para abril, especialmente em áreas do centro-oeste, e o calorão deve persistir. Podemos ter ondas de calor durante o mês de março, tanto nos estados do sul como do sudeste e também no centro-oeste do Brasil. Também ao longo do mês de março, a previsão para a região norte é de que algumas áreas registrem chuva acima da média. É o caso dos estados do Acre, de Roraima e do Amapá, além da parte oeste do Amazonas. Os demais estados do norte, bem como toda a região nordeste, apresentam condições para chuvas irregulares ao longo do mês, abaixo da média esperada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Ninguém merece essa previsão de onda de calor, né, Vladimir Catarina? Você já se assusta, né, Marcelo? Eu já fiquei até um pouquinho animado esse final de semana, que as temperaturas ficaram mais amenas, agradáveis. né? Inclusive, no período da manhã, a gente tendo início aí por volta de 16 graus, né, o comecinho da manhã, já uma temperatura mais... aquele friozinho típico, né, de uma manhã que as temperaturas não ficam tão altas, a bem da verdade, embora a gente ainda está no verão, mas o mês de março deve trazer aí alguns picos de onda de calor. Para hoje, segunda-feira, há um predomínio de sol, pouca nebulosidade, a gente ainda percebe uma umidade relativa do ar estando alta em 87%, mas deve cair de forma drástica ao longo do dia. Hoje, a previsão indica que nós poderemos chegar aqui em nossa região no máximo a 29 graus, em torno aí de 28 graus para algumas cidades, outras chegando aí aos 29 graus. Não há a probabilidade de chuva para hoje. Na verdade, há um finalzinho da tarde aí, uma probabilidade de 5%, o que garante um dia seco para o trabalho e atividades ao ar livre, mas ainda com moderação, porque nós temos aí o índice ultravioleta considerado muito alto, uma radiação solar que deve ficar fortíssima entre as 11 e as 16 horas. Então, importante que você não se esqueça do protetor solar e muita, mas muita hidratação. Agora são 7 horas e 14 minutos. 7 e 14. Azul Cidades. Nos 82.5. O DAI, Departamento de Água e Esgoto da Americana, atenção em prestação de serviços, segue com obras de reforço e a modernização do sistema de abastecimento na região,
atendida pelo Centro de Reservação, o CR12. Hoje vai ser realizada a interligação da nova rede de água executada no Jardim Brasil, no cruzamento das ruas Dante Rossi com a Amelito Pigato. O serviço está previsto para ter início desde as 7 horas de hoje, prosseguindo até as 17 horas. E para a execução, será necessária a interrupção parcial, abastecimento dos bairros Jardim Brasil, Vale das Nogueiras e Residencial Praia dos Namorados. A normalização ocorre gradualmente após a conclusão dos trabalhos. A interligação faz parte do conjunto de melhorias voltadas à redução de perdas de água e ao controle de pressão na região. As novas redes foram implantadas por método não destrutivo, tecnologia que permite a substituição da tubulação com menor impacto ao tráfego e ao pavimento. Então vale a pena frisar mais uma vez, você aí da região do Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, toda aquela região, economize água, pois podemos ter aí essa oscilação. 7h16 e a Prefeitura de Sumaré publicou na última sexta-feira um decreto que prorroga para o dia 10 de março de 2026 vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU de 2026. A medida foi adotada considerando o período de férias no mês de janeiro, que reduziu o tempo hábil para a retirada dos carnês, além da demora nas entregas em função da paralisação das atividades dos Correios e da grande procura de contribuintes que não receberam o documento em seus endereços. O objetivo é garantir que todos os munícipes tenham condições adequadas para realizar o pagamento dentro do prazo, segundo a Prefeitura. Em nota, abre aspas, a medida foi necessária em razão dos impactos causados pelas recentes paralisações e instabilidade nos serviços dos Correios registradas nas últimas semanas. A situação acabou comprometendo a logística de distribuição dos carnês em diversas regiões da cidade, ocasionando atrasos na entrega aos moradores, fecha aspas, apontou a gestão sumarense. Muito bem, só como forma de prestação de serviços, contribuintes em Sumaré que não receberam seus carnês podem retirar a segunda via da guia de pagamento nos postos de atendimento tributário da Prefeitura. Entre eles estão a SEAC, que é a Central de Atendimento ao Contribuinte no centro, o Posto de Atendimento de Nova Veneza, o antigo seminário, o Posto de Atendimento do Matão e o Poupa Tempo Sumaré, localizado no Shopping Parking City, aí por agendamento, além do atendimento online pelo site sumaré.atende.net. É uma tensão internacional durante este final de semana. Estados Unidos e Israel atacam o Irã, gerando um conflito que se agrava na região. Jean Costa. Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã na madrugada de sábado. Explosões foram registradas em Tirã e outras cidades do país. Segundo autoridades israelenses, o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Massoud Pezeshkian foram alvos da ação, mas o paradeiro do líder do Supremo iraniano ainda é incerto. O governo do país afirma que o presidente está em segurança. O presidente Donald Trump declarou que o objetivo é destruir o programa nuclear iraniano e eliminar ameaças à segurança dos Estados Unidos. Até o momento, 57 pessoas foram mortas em uma escola na cidade de Minab, após um dos ataques aéreos dos países ao Irã. O número de mortes em investigação não foi divulgado. Em resposta, o país iraniano lançou mísseis e drones contra Israel e atacou ao menos 4 bases americanas no Oriente Médio. Sistemas de defesa foram acionados em vários países da região e há registro de mortos também fora do território do Irã. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Kai Eno Lehmann, a ofensiva indica algo além de uma operação pontual. O ataque representa uma tentativa, pelo menos, de mudança de regime. Donald Trump foi bastante claro sobre isso no seu pronunciamento. E Israel, Benjamin Netanyahu, especificamente fala sobre o desejo de mudar o regime no Irã
há literalmente décadas. Eu não acredito que seja simplesmente uma tentativa de acabar de vez com o programa nuclear do Irã. O que nós podemos esperar a partir de agora é muita incerteza. A tensão ocorre meses após um confronto direto entre os países e em meio a negociações recentes sobre o programa nuclear iraniano. A última rodada havia acontecido em Genebra, dias antes da nova ofensiva. Segundo Enno Lehmann, mesmo que haja uma escalada militar, a queda do regime não é automática. Mudança de regime exigiria soldados americanos e israelenses no Irã, apoio da oposição de pessoas dentro do Irã, inclusive pessoas dentro das Forças Armadas. Por enquanto, eu não vejo nenhuma divisão política ideológica dentro das Forças Armadas. Mesmo se conseguissem decapitar o regime, isso é uma coisa. A segunda coisa, existe uma diferença entre mudança de regime e colapso do regime. O Conselho de Segurança da ONU foi convocado para uma reunião de emergência. Enquanto isso, companhias aéreas suspenderam voos para o Oriente Médio e países da região fecharam temporariamente seus espaços aéreos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa. Azul Cidades e as informações do trânsito. Vamos saber como é que começa esta segunda-feira para os motoristas que trafegam pela nossa região. Vladimir Catarino. Não começa nada fácil a vida do motorista esta primeira segunda-feira do mês de março, Marcelo. Segundo informações aqui do nosso aplicativo Waze e também da concessionária Autoban, o motorista que utiliza a rodovia Anhanguera neste momento tem pontos de parada, inclusive aqui na nossa região. Ali nas proximidades de Nova Veneza, em Sumaré, no sentido interior capital, na chegada a Campinas, pelo menos em 2 pontos, próximo ao acesso ao Campinas Shopping e também próximo ao acesso ao anel viário. Nesse ponto aí o motorista tem problemas devido a um carro que está com pane mecânica, provavelmente parado no acostamento. Na chegada à capital paulista, pela rodovia Anhanguera, também há muita movimentação, em 2 pontos nas proximidades da Marginal, do quilômetro 22 até o quilômetro 18 e do quilômetro 14 até o quilômetro 12. Já quem utiliza a rodovia dos Bandeirantes encontra um movimento um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim com pontos de intensidade. Sentido interior capital, no quilômetro 112, também quilômetro 84 e no quilômetro de número 43. Rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, tem movimentação intensa também, mas não há pontos de parada. Quem vai a São Paulo hoje tem que ficar atento com relação ao rodízio municipal. Não podem circular no centro expandido da capital das 7 às 10 horas da manhã, das 5 da tarde às 8 horas da noite, inclusive nas marginais, carros com placas finais 1 e 2. 7h22, um homem morreu após ser atropelado na rodovia SP-101, quilômetro 21, em Montemor, na noite de sábado, por volta das 23 horas e 50 minutos. O acidente aconteceu no sentido Campinas da pista. De acordo com informações da concessionária Rodovias do Tietê, repassadas com apoio da Polícia Militar Rodoviária, um Audi A5 seguia pela faixa da direita quando o motorista se deparou com um pedestre andando pela rodovia. Sem tempo para frear ou desviar, o veículo acabou atingindo a vítima. Após o impacto, o pedestre ficou caído na pista. O carro parou no acostamento cerca de 250 metros à frente. Por volta das 00:30, ou seja, 30 minutos de domingo, equipes de inspeção informaram que o veículo estava abandonado no local. Cerca de 1 hora depois, a polícia técnica chegou para realizar o trabalho de perícia. O acostamento e parte da pista permaneceram parcialmente interditados após o acidente. Não havia registro de congestionamento no trecho. A identidade da vítima não foi divulgada. O caso será agora apurado pelas autoridades. 7h24. Ainda no trânsito, um motociclista de 48 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e fios de telecomunicação na tarde de sexta-feira em Piracicaba.
A ocorrência foi registrada na Avenida Cristóvão Colombo, sentido Santa Terezinha, nas proximidades da empresa Klabin. Segundo as informações apuradas, caminhão trafegava pela via quando a carroceria acabou enroscando em fios da operadora Vivo, provocando o rompimento dos cabos que cruzavam a avenida. Com o rompimento, os fios atingiram o pescoço do motociclista que seguia logo atrás. Ele acabou perdendo o controle da moto e caiu na pista. A vítima teve ferimentos no rosto, com corte na boca, sangramento e hematomas na região dos olhos. Testemunhas acionaram o socorro após o acidente. Corpo de Bombeiros encaminhou o homem ao Hospital dos Fornecedores de Cana, em Piracicaba. Segundo informações médicas preliminares, ele apresentava trauma crânioencefálico moderado e suspeita de fratura na clavícula esquerda. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes. Não havia atualização oficial sobre o estado de saúde da vítima. Olha, semana passada nós anunciávamos aqui dentro do Azul Cidades que a rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, ela vinha sofrendo por conta de uma erosão que acabou comprometendo as faixas de rolamento e também o acostamento no sentido Campinas. Mas agora a informação de que ela foi totalmente liberada às 14 horas e 30 minutos deste sábado, após permanecer interditada desde a última quinta-feira. Segundo a concessionária Rodovias do Tietê, a ocorrência foi registrada na madrugada de quinta, por volta de 1h30 da manhã, quando houve interdição do acostamento da faixa 2. Às 4h50 do mesmo dia, todas as faixas e o acostamento foram bloqueados por questões de segurança. A inspeção técnica apontou erosão no acostamento, afundamento nas faixas da rodovia, provocados por uma tubulação de água pluvial localizada na área da rodovia. O dano acabou abrindo uma cratera de cerca de 4 a 5 metros de largura e aproximadamente 3 metros de profundidade, atingindo as faixas 1 e 2. Equipes de conservação iniciaram os serviços ainda na madrugada de quinta. Na sexta-feira, os trabalhos continuaram no local. Já no sábado, às 6h30 da manhã, foi confirmada a retomada das atividades com conclusão às 14h30 e liberação total da pista no sentido Campinas. Agora 7 horas e 27 minutos. Azul Cidades, nos 82.5. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana, está disponibilizando 242 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anguera, número 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site. Já para interessados nas vagas de estágio e jovem aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto. O posto de atendimento ao trabalhador também oferece atendimento pelo telefone WhatsApp, que é o 19 3461 0289. E a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, por meio do Desenvolve, disponibiliza 1.519 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. Oportunidades contemplam candidatos alfabetizados, ensino fundamental, médio, cursos específicos e graduação. Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os interessados devem enviar e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br, informando no assunto o nome da vaga pretendida e no corpo da mensagem os dados como nome completo, CPF, RG e currículo atualizado. Outra opção é o atendimento presencial no Desenvolve Santa Bárbara, Vila Multimol, paralelo à Avenida Santa Bárbara.
Para o atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho física ou digital. Muito bem, 7h29. Vamos falar daquele momento que o Vladimir Catarino tanto gosta. Cinema? É, a sessão ou as sessões Pontos Mis, realizadas em março, lá no Museu de Arte Contemporânea, o MAC de Americana, vão exibir filmes nacionais de diversos diretores, Vladimir. Eu adoro o cinema nacional, Marcelo. As exibições ocorrem sempre de segunda-feira, 7h30 da noite, entrada gratuita. O MAC está lá no Centro de Cultura e Lazer, na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo. A programação do mês se controla, Vladimir. Ela será aberta nesta segunda-feira, com que horas ela volta? No dia 9... Não acredito, esse filme é hoje? Esse filme é hoje. Caramba! O público poderá conferir hoje e também na semana seguinte, do dia 16, Chega de Saudade. Não, Samuel, hoje é o nome do filme, não é? Hoje é Que Horas Ela Volta, é o nome do filme. E o outro filme chama 16, Hoje. Chega de Saudade, hoje, né? Isso, hoje é o filme com Que Horas Ela Volta. Isso. Na segunda-feira que vem, o filme chama Chega Hoje. de Saudade. Não, Marcelo. Não. Dia 9 é o filme Hoje. E no dia 16 o Chega de Saudade. E o Chega de Saudade, dia 16. Isso. Tá certo. Agora, e no dia 23, Vladimir? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. É o nome do filme. E para encerrar, Vladimir Catarina, a programação de março. Queiro, dia 30 de março é o filme Queiro. Você quer falar alguma coisa, você não se controla, né? Não, o filme de hoje, Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta, Marcelo? Rapidinho aqui para não dar spoiler, né? É uma empregada, a história de uma empregada, a Val. Ela vive há anos ali na casa dos patrões, né? Quando a filha vai morar com ela, as regras começam a ser questionadas. Esse filme, inclusive, ele foi exibido nos festivais de Sundance e também de Berlim, ganhando prêmios de crítica e público. É um marco do cinema nacional contemporâneo. Maravilha, maravilha. E logo após o nosso intervalo tem sala de entrevistas, vamos falar aí de aposentadoria, as mudanças que marcam 2026. Voltamos já já. Você está ouvindo Azul Cidades. Na Azul FM, a informação chegando até você. Seu veículo merece o melhor. E é isso que oferecemos há 49 anos no nosso Posto Galpão. Produtos e combustíveis qualidade Ipiranga, querosene e arma a granel. Garantimos um serviço de primeira classe em cada abastecimento. Aberto de segunda a sexta, 24 horas. E nos fins de semana, das 5 às 22 horas. Avenida Nossa Senhora de Fátima, cruzamento SP 304. Alto Posto Galpão. Qualidade que seu carro merece. Há mais de 5 décadas, a Nova América é sinônimo de confiança e credibilidade em assessoria contábil, tributária, auditoria e consultoria empresarial. Conte com a expertise de um time de profissionais comprometidos e qualificados para impulsionar os resultados do seu negócio, com máxima segurança e eficiência. Para saber mais, ligue para 19 3475 9970. A Azul FM dá espaço para o rock and roll. Clássicos do rock. O melhor rock and roll de todos os tempos. Clássicos do rock. Todos os sábados às 7 da noite. Água mineral Platina. Combina para beber após um café com os amigos. Combina com vinhos, drinks, pratos gourmet. Platina, uma água mineral diferenciada, leve e equilibrada. Na hora de matar sua sede, escolha a água mineral Platina. Natural ou gaseificada. Platina, uma água premium nacional. Já pensou em curtir um filmaço no cinema por nossa conta? Então fique ligado na promoção Partiu Cinema. A rádio dos melhores momentos vai sortear pares de ingressos para você aproveitar o CM Cinema no Vila Multimall, em Santa Bárbara. Uma experiência completa, com salas confortáveis, tecnologia de ponta em som e imagem e programação excelente de filmes em cartaz. Quer participar do Partiu Cinema? Envie seus dados para o WhatsApp Azul 34617522 ou acesse @FMAzul82.5 no Instagram e participe. E aí, partiu cinema? É lógico que é com a rádio dos melhores momentos. Azul FM.
Siga a Azul FM nas redes sociais, Instagram e Facebook, @FM Azul 82.5, e fique por dentro de nossas promoções e tudo o que acontece na programação da Azul FM. Acesse agora e se conecte com a gente. Participe do Azul Cidades pelo WhatsApp Azul 3461-7522. Azul Cidades. Você está ouvindo Azul Cidades, na Azul FM. A informação chegando até você. Sala de entrevistas. 7h33, estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidades, edição desta segunda-feira, 2 de março do ano de 2026. Hoje, nossa sala de entrevistas repleta de muita informação e prestação de serviços, em especial para você, que vamos tratar a respeito de aposentadoria, com o tema as mudanças nas regras de concessão de aposentadoria para 2026. Hoje, nosso assunto que mexe diretamente com o futuro, com o bolso e principalmente com o descanso merecido ao trabalhador brasileiro. O calendário virou para 2026 e com ele também as novas regras de aposentadoria que também mudaram de patamar, Vladimir Catarino. Exatamente, Marcelo. Para quem está no quase, a dúvida é, os pontos subiram, a idade mínima aumentou, vale a pena pedir agora ou esperar? Para responder essas perguntas e desvendar as armadilhas do sistema, recebemos hoje a advogada especialista no assunto, a doutora Fernanda Miniti. Muito bem, para você que está acompanhando aqui pelo Facebook, já observa através das nossas imagens que eu tenho o prazer de dividir a tela aqui com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Azul, ao nosso Azul Cidades. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do programa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Vladimir. Prazer estar aqui conversando sobre direito previdenciário. Que bacana, é muito bom, é muito importante a sua presença aqui, onde vamos trazer e abordar temas tão importantes no que se refere à aposentadoria. Doutora Fernanda, para começar, gostaria que a gente falasse um pouquinho, porque todo início de ano, quem está perto de se aposentar acaba ficando apreensivo. O que acontece especificamente agora em 2026 com essas chamadas novas regras de transição, doutora? Sim, por que isso acontece? Porque quando houve a reforma lá em 2019, já foram previstas algumas alterações progressivas, ou seja, todo ano, todo dia 1º de janeiro, se alteram 2 regras. Mas não é que agora, em 2026, essas regras são novas e foram introduzidas e ficou mais difícil neste momento. E sim, é apenas a reprodução das regras que lá anteriormente já haviam sido estipuladas com a alteração dessas regras ano a ano. Quais regras se alteram toda virada de ano, todo 1º de janeiro se alteram quais regras? A regra de pontos e a regra tempo de contribuição e idade mínima. Por isso que as pessoas sempre devem prestar atenção no momento do início do ano e que são o início em que se alteram essas regras conforme a estipulação legal. Vladimir Catarino. Doutora, seja bem-vinda novamente Obrigada. aqui à nossa Azul Cidades. Para quem já tinha o direito de se aposentar no ano passado e não pediu, essa mudança, né, essa continuidade, na verdade, de mudanças de regras, prejudica esse direito adquirido ou não? Não muda nada com relação a essa questão? Tá, não muda, não prejudica o direito adquirido, porque a pessoa, mas aqui, o que acontece aqui, ó, se a pessoa preencher o requisito em 2025, ela vai ter direito ela teria direito desde 2025, então ela está exercendo o direito atualmente, mas em 2026, mais os requisitos de 2025. O que acontece é que normalmente as pessoas acabam solicitando no momento em que elas preenchem o requisito, mas não prejudica o direito adquirido, ele só é exercido posteriormente. Nós estamos conversando com a advogada especialista em direito previdenciário,
doutora Fernanda Miniti. Doutora, falar um pouquinho dos perfis desses trabalhadores que acabam sendo aí os mais impactados pelas mudanças desse ano. Tá, como a gente comentou aqui no início, essas mudanças, elas vão impactar diretamente as pessoas que estavam próximas de se aposentar e que vão utilizar essas regras esse ano, que são as regras de ponto e a regra tempo de contribuição e idade mínima. Então, com a virada de ano, essas pessoas que vão se aposentar por estas regras de transição, que mais tem esse impacto. De outra forma, as outras vão se aposentar na mesma modalidade em que elas já iriam se aposentar. São essas regras, né, Vladimir, que acabam impactando o trabalhador, não é verdade? Não são exatamente claras, né, doutora? Para pessoas leigas, não são regras que estão claras. É preciso realmente de um apoio especializado nessa questão, né? Sim, porque o que acontece? Quando teve a reforma lá em 2019, existiu o que a gente falava que era a regra do aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o homem se aposentava com 35 anos de contribuição e a mulher com 30. Não existia ali uma idade mínima nessa regra. O que aconteceu? Quando veio a reforma, ela extinguiu essa regra e trouxe lá na frente apenas a aposentadoria por idade. Porém, para pessoas que estavam próximas de se aposentar, a lei trouxe 5 regras de transição, que são as que valem atualmente, são essas que nós estamos conversando. Por isso que gera dúvida e não fica muito claro, porque são regras feitas para durarem um período, já que, como houve a mudança da lei, para que aquelas pessoas não fossem tão drasticamente prejudicadas com essa mudança. E essa pontuação que acaba subindo, né, na chamada regra dos pontos de 2026, conforme a doutora Fernanda está explicando para a gente, que acaba trazendo aí uma soma mágica de idade, um tempo de contribuição que homens e mulheres precisam atingir agora. Em 2026, essa pontuação é 93 pontos para mulheres, é isso, doutora? Isso, exato, 93 pontos para as mulheres e 103 pontos para os homens. 103 para homens, certo. E além dos pontos, né, essa idade mínima, ela também sobe 6 meses. Na regra do tempo de contribuição e idade mínima progressiva. Como é que fica essa regra para quem pretende se aposentar por tempo de contribuição em 2026, onde teríamos aí um prazo de 59 anos e 6 meses mulheres e 64 anos e 6 meses para homens, doutora? Isso, essa é a segunda regra que altera, como aqui a gente está conversando desde o início, que são as duas únicas regras que se alteram ano a ano. Pontos, que foi o que acabou de falar, vai para 93 pontos mulheres e 103 pontos homens. E a outra regra que se altera é essa, que chama tempo de contribuição e idade mínima. Então, o que é isso? Essa regra, o homem ele precisa ter 64 anos e 6 meses em 2026, então isso é a idade, e a mulher 59 anos e 6 meses, mais o tempo de contribuição, em que para o homem são 35 anos de contribuição e a mulher 30, por isso que ela se chama tempo de contribuição e idade mínima, são esses dois requisitos. É muita informação, né, Vladimir Catarina? E para a gente que muitas vezes não temos o conhecimento técnico, jurídico, e eu fico imaginando sempre, a gente se coloca aqui na condição de entrevistadores e sempre procurando se colocar do lado de lá, né, do ouvinte, onde há essas mudanças que são significativas para esse ano, né, doutora? Sim, com certeza. Por isso que a pessoa precisa analisar e calcular de forma correta para ela saber, né, o momento em que vai trazer para ela a melhor aposentadoria para ela. Se é agora, se é mais para frente, enfim, para ela traçar e trabalhar corretamente aquilo que vai fazer jus ao direito da vida inteira dela, né? Para que ela exerça isso de forma correta. Doutora, tem o aplicativo, né, que é do INSS, o Meu INSS, que apresenta uma contagem, a gente coloca lá o tempo que a gente tem de contribuição, os nossos dados, e ele apresenta, olha, faltam tanto tempo para você se aposentar. É uma informação confiável, a pessoa pode se basear apenas nessa informação do aplicativo, ou é melhor realmente, além da informação do aplicativo, procurar um advogado?
Olha, o aplicativo, eu costumo dizer que ele serve como uma base para a pessoa ter uma ideia. Ele não traduz 100% a realidade da pessoa. Então, é muito comum o simulador ele conter erros. Por exemplo, o simulador ele vai fazer uma análise fria de quanto tempo a pessoa tem ali de contribuição. Só que dentro do sistema do INSS existe um documento que a gente fala que é o extrato da pessoa, das contribuições dela, que se chama CNIS. No CNIS, muitas vezes tem erros ali dentro. Que isso a gente fala que em direito que são os indicadores. Os indicadores, quando o INSS tem alguma dúvida sobre algum vínculo, enfim, sobre algo, ele faz uma observação, um apontamento, ele marca ali. Então, ou seja, isso está no CNIS, e se não for corrigido, o INSS ele desconsidera aquele período, ou ele vai pedir mais provas, ou ele invalida, joga fora, enfim. No simulador, ele faz uma análise fria. Então, é muito comum no simulador, por exemplo, tá lá escrito, tem 38 anos de contribuição, só que tem 10 erros no INSS. E aí a hora que a pessoa dá a entrada na aposentadoria, nesse exemplo que eu inventei, ela teria 28 anos, porque esses 10 anos ela teria que corrigir. Então o simulador não pega esses erros, o simulador ele faz só análise fria. Além de que o simulador, por exemplo, podem ter vínculos ali em aberto, que ele não vai verificar. O simulador ele não projeta cenários para frente, ele não verifica período especial, insalubridade, ele não verifica período rural, se tem um acréscimo de tempo, se tem uma informação que não consta no CNIS ali no INSS, se tem uma remuneração que não foi feita, que não está ali constando. O simulador ele só soma o tempo, né? Ele só soma o tempo, exatamente. Ele soma o tempo com base no CNIS. Só que ele não informa nada de concreto para a pessoa se de fato ela vai conseguir exercer aquela aposentadoria com base no que está ali. Porque mesmo para que ela consiga, vão precisar das provas corretas. Mas ele serve como uma ideia. Isso. Porque, por exemplo, porque, por exemplo, 30 anos meus podem não ser os mesmos 30 anos seus, né? Nesse processo de aposentadoria, né? Com certeza. O planejamento previdenciário é um dos serviços mais buscados hoje em dia. Doutora, muita gente se aposenta e depois acaba se arrependendo do valor? Acontece isso? Sim, isso é bem comum. Na verdade, e a gente escuta muito isso, quando tem essas mudanças de lei, aí a pessoa fica com medo, ou ela escuta falar que a lei vai mudar e falar, olha, eu me aposentei porque eu queria garantir a aposentadoria, fiquei com medo de não alcançar, enfim, ou piorar, e depois de aposentada, aí não tem o que fazer. Por exemplo, depois que a pessoa se aposentou, consegue, se existir algum erro, se existir algum erro, pode ser que ela se enquadre ou não em uma hipótese de revisão. Mas se tiver um fundamento, um erro. Agora, não existe revisão só porque o valor está baixo. Então, a pessoa que escolhe a regra pior, ela não tem como abrir mão, depois voltar atrás, porque ela fez essa escolha de forma inadequada. Então, isso acontece sim por conta de um não planejamento, um não estudo da pessoa, e depois aquilo não tem como ser alterado, porque foi a própria escolha da pessoa. Doutora, voltando nas regras, né? A gente costuma ouvir hoje os mais jovens falarem, olha, eu não vou me aposentar nunca, né? Pelo caminho que está tomando aí, eu não vou conseguir me aposentar. A pessoa até desanima, né? A pessoa até desanima. É uma realidade? Vai ficar cada vez mais difícil se aposentar pelo INSS? Olha, eu acredito que não. Na verdade, as pessoas falam isso. O que acontece são que tem essas regras em que algumas delas elas vão se tornando um pouco... Elas vão se alterando, mas existe ainda muita coisa para se fazer, porque existe muita legislação ainda aplicável. O que vai acontecer é que talvez a pessoa não vai se aposentar com aquela regra e vai se aposentar com uma outra regra diferente, mas não que ela vai deixar de existir a aposentadoria e que ela não vai conseguir se aposentar. Doutora Fernanda, fala um pouquinho para a gente das chamadas regras de pedágio. Elas ainda valem a pena em 2026? Primeiro, até explicar, né, o que são essas regras de pedágio. Tá. Pedágio é um tempo a mais de contribuição, um tempo pago / contribuído em que a pessoa vai ter que pagar, é um acréscimo, trabalhar a mais do que ela teria. Então, por exemplo, nós temos hoje em dia 2 pedágios, o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Eles têm a mesma lógica, aqui eu já explico as diferenças entre eles. Sim. Então, o que é o pedágio? Vou começar pelo pedágio de 50%. O pedágio é a pessoa
Então, o nome diz 50%, por quê? Para a pessoa poder usar essa regra, ela precisava estar, o homem, há 2 anos da aposentadoria. Então, lá em 2019, esse homem tinha que ter pelo menos 33 anos de contribuição. E a mulher precisaria ter pelo menos 28 anos de contribuição, porque ela precisaria de 30. Ou seja, só encaixa nessa regra, no pedágio de 50%, quem estava a menos de 2 anos da aposentadoria. Tá, então a pessoa vai ter que trabalhar e, além do tempo mínimo, no caso do homem, que era os 35, e da mulher os 30, ela vai ter que trabalhar o pedágio, pagar esse acréscimo de tempo, que quando é os 50%, é metade do tempo que faltava. Então, se faltavam 2 anos, tem que trabalhar, contribuir e pagar 1 ano a mais. Por isso que é o pedágio. E o de 100% é a mesma lógica, só que o de 100% é pagar e trabalhar exatamente o dobro daquilo que faltava, 100%. Então, se faltasse 3 anos no momento da aposentadoria, essa pessoa teria que trabalhar 3 mais 3, 6. Então, por isso que um é de 50 e outro de 100. O que vale a pena hoje em dia, enfim. Quando a gente fala de regras de aposentadoria, a gente tem que lembrar o seguinte, elas têm regras para pedir, critérios para solicitar de concessão diferente entre elas, mas, além disso, elas têm formas de cálculo, de valor de benefício diferentes. Então, tem regras que têm valor maior, tem regras que têm valor menor. A que costuma ser a melhor das regras é o pedágio de 100%, em termos de valor, eu estou dizendo. Porque o cálculo dela, ela é 100%, a forma do cálculo do benefício. Sim. A pedágio de 50% é uma das regras de menor valor de benefício, porque nessa regra é a única regra que atualmente, que hoje existe ainda, em que tem o fator previdenciário, que é aquele redutor que leva em consideração a idade da pessoa. Então, se uma pessoa for muito nova, é menor o valor da aposentadoria. Então, vale a pena o pedágio? Vale, mas a regra mais interessante, não só o pedágio, mas dentre todas as regras, aqui costuma ter o maior valor de benefício, é o pedágio de 100%, porque ela é a regra que trabalha com 100% do valor de benefício. As outras, normalmente, tem o cálculo de 60%, mais 2% após o tempo mínimo. Nós estamos conversando com a doutora Fernanda Minit, advogada especialista em Direito Previdenciário Vladimir Catarino. Tem uma pessoa, um ouvinte, que mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp, doutora, uma pergunta, e eu vou repassar à senhora. O João Fernandes, ele mora em Santa Bárbara, e diz o seguinte: pelas contas que eu fiz com um advogado, e pelas minhas contas também, faltam aproximadamente 2 anos para que eu me aposente. A empresa na qual eu trabalho, ela tem a condição da insalubridade, mas a empresa não reconhece. Eu penso em entrar na justiça, mas se eu fizer isso, eu corro o risco de ser demitido e não ter a certeza absoluta de que conseguirei a insalubridade. Qual seria a orientação que a senhora daria a ele nesse caso? Tá. Normalmente, deu para entender? Sim, claro. Normalmente as pessoas entram com ação trabalhista depois que elas saem do emprego, justamente para não ter não ficar nessa saia justa. Outra coisa que ele tem que verificar, porque ele fala hoje, Isso. O período especial, ele deixou de ser reconhecido depois de 2019. O que é o período especial? Insalubridade. Com a reforma, ela também tirou isso. Ou seja, o que era especial antes de 2019, não é mais especial hoje. Um exemplo, ruído é o mesmo ruído que era antes e hoje, mas até 2019 a gente caracteriza. Então, quando ele fala hoje eu quero entrar, mais referente a qual período? Porque se ele for entrar com uma ação trabalhista para ele discutir o período depois de 2019, não vai adiantar, porque isso não vai ser mais reconhecido como insalubridade, já que não existe mais. Agora, ele está há 30 anos na empresa, ele vai poder discutir desde o início do vínculo até 2019, aí sim isso pode ser discutido. Então vale esse período que ainda contava como insalubridade. Isso, exatamente. A gente pode, hoje em dia, reconhecer todo o período especial, mas até a data da reforma, que foi 13 de novembro de 2019. Então, até 2019, existe a possibilidade, porém, depois de 2019, não mais. Doutora, como é que é feito o cálculo da média salarial? Pelo menos hoje, ainda existe aquela história de se excluir as 20% menores contribuições com o objetivo de aumentar o valor da aposentadoria? Tá, com a reforma isso também deixou de existir, então não há mais esse descarte dos 20%. A média, hoje, ela é feita 100%, ou seja, todos os meses, todos os valores, a contar de julho de 94. Por que é a data de julho de 94? Foi a data que surgiu o Plano Real.
Então, para que não precisasse ter conversão de moeda na forma de calcular o valor da aposentadoria, a lei estipulou que a gente somaria todos os meses. Então, vai lá de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, vai lá. Se fosse 2026, seria de julho de 94 até 2026. Soma e divide tudo. Depois da reforma, são os 100%. Porém, a reforma trouxe algo bom. Antes a gente tinha esse descarte de 20%. Agora, depois da reforma, não tem mais os 20%, mas é permitido. A gente fala que é a regra do descarte automático. A gente pode jogar fora todas as contribuições, quantas forem necessárias, depois do mínimo. A gente não pode descartar as contribuições abaixo do mínimo para a regra. Mas tudo aquilo que exceder, a gente pode descartar. Nem sempre usar todas as contribuições é mais vantajoso do que usar menos. Às vezes eu vou usar menos anos para calcular a aposentadoria, só com valores maiores. E aí a gente calcula, descartando uma contribuição, 2, 3, 5, 10, 20, enfim. Faz o descarte de todas elas até encontrar, ali, pensar o melhor valor de aposentadoria. Hoje muitas pessoas elas optam por dar entrada sozinha nesse processo, né, doutora? É perigoso isso? Quais os riscos que a pessoa corre em fazer isso por conta própria? Ela tem um benefício ali indevido no sentido de que não corresponde ao valor ao que ela teria direito. Porque o INSS, o que ele vai fazer? Ele vai analisar aquilo que a pessoa pediu, mas ele não vai falar para ela, olha, você poderia receber mais, olha, junte esse documento, verifique isso. Ele não vai correr atrás daquilo que cabe à parte da pessoa para ser instruído e fazer da melhor forma. Então, as pessoas acreditam que ele vai ser automático, só fazer o pedido e aquilo já vai sair da forma correta. Mas não, nem sempre é assim. Em casos mais simples, pode ser que sim, mas não é automático. O INSS não vai ficar correndo atrás da pessoa, das provas da pessoa e do vínculo dela para conceder a melhor aposentadoria. Se ela pedir e ela tiver direito a mais coisas, ela vai receber bem menos, porque aquilo não foi analisado nem pedido de forma correta. E aqui pegar e aí cai naquilo que a senhora disse, não pode recorrer depois, né? Nesse caso. Se foi feito, se a pessoa pediu por um valor menor, por exemplo, a pessoa teria direito a duas regras, estou inventando. Uma que ela teria que aguardar mais alguns anos e receber mais. E outra que ela pediu agora, que ela já tinha direito. Isso ela não pode escolher. Eu poderia ter esperado a outra. Não, aí não. Agora, se teve algum erro na concessão, ela pode. O que ela não pode é ela questionar a regra que ela própria escolheu por conta própria. Isso. Só que isso aqui traz um outro gancho que é interessante de falar, que é o seguinte, o STJ, ele definiu no tema 1124 que a juntada de prova nova, ela não gera direito a atrasados, ela vai gerar direito a atrasados só a partir do documento novo. Isso implica automaticamente na importância quando a gente está falando de provas, de juntar a documentação correta. Por quê? Se a gente junta uma documentação insuficiente e lá no decorrer do processo, ou administrativo ou judicial, depois junta uma nova prova, então, deu entrada de qualquer jeito, faltou algum documento, e aí a pessoa está aguardando 1 ano, 2 anos, enfim, ou alguns meses, a resposta da aposentadoria. E aí faltou esse documento, depois ela complementa isso, o Poder Judiciário definiu que o direito aos atrasados só vai valer da prova da juntada nova. Por isso que é importante juntar todos os documentos desde o início. Porque se aquele processo demorar por um período, meses ou anos, e tiver tudo instruído corretamente, lá na frente, quando ela ganhar, além dela ganhar a aposentadoria, vai ganhar os atrasados de todo esse período que desde o dia que pediu. Só que isso tem que ser feito com a documentação correta. Se juntar posterior, perde o direito aos atrasados. Então esses, na verdade, são erros, né, que as É. pessoas acabam cometendo ao darem entrada aí sozinhas na aposentadoria. É sempre aconselhável que você procure aí um profissional da área para poder tratar com essas questões que, de repente, você tem direito e que você mesmo não sabe até que ponto poderia chegar aí esse seu benefício. Agora, doutora, quais documentos não podem faltar no check-up previdenciário de quem quer parar de trabalhar ainda nesse ano? Tá, os documentos básicos, o documento pessoal da pessoa, o documento de identificação, a carteira de trabalho dela, os carnês. Se a pessoa trabalhou com insalubridade, ali, a gente fala que o documento chama PPP, laudo técnico, e aí os documentos que tem que ser analisados, né? O CNIS da pessoa, se tem que fechar vínculo, contrato de trabalho, extrato analítico do FGTS, aí alguns outros que precisam ser analisados de acordo com o caso específico da pessoa.
Perfeito. Vladimir Catarino. Doutora, a senhora falou sobre juntar documentos, né, juntar aí provas. É um hábito que as pessoas anteriormente não tinham, né? Para depois que elas, quando chegava perto de aposentar, que elas começavam a correr atrás disso. Mas a dica que a senhora dá para a nossa geração, para as pessoas hoje, é juntar o máximo de documentos possível sempre. Ou já tem algo informatizado que você não precisa mais juntar tanto? O documento ele vai ter que ser apresentado. Então, quando faz o pedido no INSS, o pedido é digital, mas tem que apresentar o documento. E se aquilo não for feito ou solicitado, o INSS não vai adivinhar e nem vai aumentar a aposentadoria da pessoa porque ela tinha um documento específico. Por exemplo, a pessoa tem período rural. O INSS não vai perguntar, você tem período rural? Ele vai analisar a regra. Tem que se manifestar, tem que já juntar todo o procedimento correto. O que eu costumo fazer é o seguinte, vai dar entrada na aposentadoria, então a gente já junta antes da entrada, né? Não junta no INSS, separa, organiza toda a documentação, para na hora que for da entrada e a hora que o servidor for analisar, a hora que ele olhar o pedido, aquele pedido já tem todos os documentos. Então, se o servidor tem alguma dúvida, aquela dúvida para suprir, o documento para suprir aquela dúvida e corrigir aquele erro já está ali no processo. Então, a hora que ele bate o olho, já está tudo ali certinho. Daí isso destrava a aposentadoria e faz com que ela saia de uma forma mais rápida. Perfeito, doutora Fernanda Minitti, falando a todos nós aqui dentro do Azul Cidades sobre a questão dos direitos previdenciários, em especial as mudanças para 2026. Eu não vou pedir para ela, Vladimir, não peça, não. Aqui, não até porque o nosso horário também já está no fim, e não é de praxe a doutora Fernanda fazer isso aqui no ar. Né? Ela vem para trazer informações ricas. Mas eu acho que, como o meu caso, muitas pessoas se enquadram também do lado de lá, né? Por exemplo, eu tenho meus probleminhas de saúde, né? Que são artrite, artrose, bico de papagaio, tenho uma doença que chama polineuropatia, depois foi pesquisar. Você sabe que eu tenho umas dificuldades, inclusive, na perna esquerda. E aí aparece sempre aqueles palpiteiros de plantão. Você com tudo isso que você já tem, passou por uma cirurgia em 2010, um tumorzinho benigno na cabeça, perdeu a audição do lado esquerdo, com tudo isso, e mais um pouco, que a idade também acaba trazendo, Vladimir, as pessoas acabam falando, você já tem direito de se aposentar. E muitas vezes, nesse corre-corre da gente, a gente acaba não procurando um especialista da área para poder levar essas informações. Acontece muito isso, doutora? Pessoas que às vezes têm direito a uma aposentadoria e não sabem que tem. Outras que de repente acham que tem, mas não tem. É muito comum isso, as pessoas se confundem. Mas qual das duas é mais comum? A pessoa que acha que tem e não tem, ou a pessoa que tem... que acha que tem e não tem. Elas acreditam que... Ou que é simples. Elas só escutam algo, acham que é só um documento, enfim, elas acreditam que é um direito fácil de ser exercido, que é automático. Pegando o seu caso, é interessante falar, porque, por exemplo, você falou aqui... várias coisinhas que acontecem, né? Sim. No caso da doença ali, né, que poderia ser um auxílio-doença, um afastamento temporário ou aposentadoria por invalidez. Mas, pegando isso, existe uma outra forma de aposentadoria que a gente fala que é a aposentadoria deficiente. E porque a aposentadoria por invalidez, a pessoa não pode mais continuar trabalhando, então ela vai ser afastada do trabalho, ela não pode exercer ao mesmo tempo. Agora, a aposentadoria deficiente é a aposentadoria normal. Só que ela tem um tempo de contribuição reduzido ou, se é por idade, uma idade reduzida. Então, dependendo da doença ali, né? Na verdade, não é doença, ela tem que ser enquadrada como deficiência. Pode, talvez, antecipar a aposentadoria para que a pessoa se aposente na forma da aposentadoria do deficiente. Então, hérnia de disco, enfim, visão monocular. Aí precisa ser um impedimento de longo prazo por mais de 2 anos. Aí tem a regra da deficiência, tem a aposentadoria que tem grau leve, moderado ou grave, daí diferencia o tempo de contribuição ou por idade. Mas, enfim, são possibilidades também e é uma das regras que tem maior valor de benefício também. Dá uma passadinha lá, Marcelo. Vou passar para conversar com a doutora Fernanda. Aliás, se ficou alguma dúvida, o pessoal pode entrar em contato, acompanhar também as informações nas redes sociais, doutora? Com certeza. Quais os caminhos? A rede social, pode procurar ali no Instagram, é advogada Fernanda Minitti, ou pode mandar mensagem no WhatsApp do escritório, pode falar o número? Pode, claro. 19 98162 9155. 8162-9155. Exato. E o Minitti é o MI, 2 N's, né? Isso, e um T. E um T no final. Tá bom, doutora Fernanda Minitti, obrigado, viu,
por estar aqui presente com a gente já nessa segunda-feira, trazendo informações tão importantes e precisas aí aos nossos ouvintes aqui do Azul Cidades. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Agora são 8h02. Está chegando quem, Vladimir Catarino? Marcelo Corsato, sempre com um sorriso no rosto e muita alegria para trazer aqui ao ouvinte azul. E com esse entusiasmo nos enche para mais um mês. Vai ser um mês animadaço. Vitórias, né? Com essa vontade que ele chega, com cara de segunda-feira, mais uma cara para cima. Para cima, astral, alegre, né? Exatamente. Nos anima, Marcelo Corsato nos anima. É uma fonte de inspiração para todos nós. Tudo bem, Marcelo Corsato? E aí, Marcelo, bom dia. Seu Vlad comemorou aniversário esse final de semana, né? Parabéns. É verdade que você nasceu dia 29 de fevereiro, mas aí, para não complicar as coisas, você foi registrado dia 28. Eu nasci exatamente dia 28 de fevereiro, então não tem esse problema em anos bissextos. Não sei não, hein? Nasci. Sei não. Se ele fizer, eu até quero acreditar, porque se fosse verdadeira essa informação de que ele faria anos a cada... Dia 29, a cada 4 anos, ele ia dizer, olha, eu tenho ainda 18 anos. Não, mas não parece, foi o que eu falei na sexta-feira, ele tá com 40? 46. 46, falei, não parece 70. 46 com corpinho de 45. Bom dia a todos, Valeu. Ótima semana, tchau, tchau. Você ouviu Azul Cidades. A informação chegando até você. De volta amanhã, nos 82.5 da Azul FM. Azul Cidades.